Olá, irmãos, a paz do Senhor é a nós todos. A palavra de Deus que eu tenho hoje está lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 25 ao 29. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a cada vez a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Então, essa palavra que está querendo dizer é que todos, né, todos nós, a gente tem alguma estratégia, alguma coisa para estar buscando a palavra do Senhor, para a gente estar procurando a saber o que fazer da vida. E assim, ó, essa mulher, ela é uma das passagens mais citadas da Bíblia, porque ela fez diferente de todos. Ao invés de ela lá esperar Jesus tocar ela sabia que ela não podia, de hipótese alguma, né, tocar ele ou pedir para ele tocá-la, porque ela era impura, né, naquela época, então ela não podia ser vista com ninguém, tão somente ser tocada por ninguém. Então ela armou uma estratégia: eu vou tocá-lo sem que ele me veja e eu vou ser curada, mesmo só tocando, né, uma parte das vestes dele. A fé dela foi tão grande que ela tocou nele e foi curada. Então ela foi muito inteligente, ela armou uma estratégia para que ela pudesse, né? Tanto que ela fez aquilo e ela estava saindo de fininho, sem que Jesus soubesse, mas Jesus sentiu saindo, né? É, a unção do corpo dele e falou: Quem me tocou? Né? Ela não queria fama, ela não queria aplausos, ela queria somente ser curada. Jesus é que chamou ela de volta, então ela voltou e falou: Fui eu, Senhor. Então, assim, ó, o que eu estou querendo falar e o que o Espírito Santo me passou já pela manhã é que muitas vezes, quando a gente não tem mais saída na nossa vida, a gente não sabe o que fazer, a gente se apega a Deus, né? E muitas vezes da minha vida, muitas vezes, né? Porque eu já passei muita dificuldade na minha vida, eu já passei muita, eu já passei fome na minha infância. A minha infância foi muito pobre, né? Os meus pais, eles não tinham condições, muitas condições assim, né, para sustentar a gente. Por um tempo, meu pai ficou com a gente, mas logo depois se separaram. A minha mãe que teve que criar nós, né, só ela. Então, assim, logo depois eu tive um filho solteira. Então, eu passei muito trabalho na minha vida, muita dificuldade. Só que em todos os tempos da minha vida, eu ficava pedindo a bênção de Deus, eu ficava pensando: Senhor, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Quando eu pensava assim, às vezes eu ficava sonhando: um dia que eu ganhar na loteria, eu vou ajudar tal pessoa, vou ajudar aquela outra pessoa, vou dar tanto para tal pessoa, tanto para aquela pessoa. Então, o meu pensamento já era o tempo todo em Deus, assim, né? Não que eu queria ficar rica, nem que eu quero até hoje, não. Tem gente que fala assim para mim: quem você pensa que é para estar falando a palavra de Deus, para estar querendo se aparecer na internet? Não estou querendo me aparecer, é porque na verdade, assim, ó, se você vai num restaurante e você come uma comida muito boa, então você vai todos os dias naquele restaurante, você não vai enjoar porque aquela comida é muito boa. Então você vai dizer para outras pessoas: olha, estou indo lá num restaurante e a comida lá é muito boa, vai lá também que você vai gostar. Mas se de repente o dono resolve fechar o restaurante, aí você vai se lembrar: eu não vou comer mais aquela comida, mas você já virou amigo do maître, então você vai lá e pede a receita para ele. E aí ele te dá a receita, então você fica segura, você começa a fazer aquela comida para você, porque você sabe que aquilo lá é bom e que vai te fazer bem, e você gostou muito. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Deus, ele foi lá, ele me tirou do fundo do poço, ele me livrou do cigarro. Eu bebia muita cerveja também, ele me livrou da depressão, ele me deu um trabalho. Eu, através do meu trabalho, ele me colocou no meu sonho, aonde eu iria trabalhar, ele me colocou na frente, no que eu iria trabalhar, ele me colocou nas minhas mãos no local onde seria o meu trabalho. Então, assim, ele começou a me prosperar para que eu pudesse ajudar outras pessoas também.
Logo em seguida, ele me colocou na minha frente o meu irmão para estar ajudando, né? Para estar ajudando ele, para estar sendo internado para se curar das drogas. O meu irmão é liberto há 2 anos. Então, ele me libertou do cigarro, ele me libertou da bebida, ele libertou o meu irmão do crack. Ele trouxe o meu pai próximo, né, da gente, porque meu pai morava muito distante, então meu pai agora fica próximo da gente. O meu irmão hoje em dia cuida da minha mãe, meu irmão hoje em dia, né, trabalha muito. Não, ele ainda fala assim, nossa, eu nem levo cartões para ninguém, as pessoas estão atrás de mim o tempo todo para trabalhar, porque quando Deus começa uma obra, a obra dele é perfeita, né, não tem brechas. Então, assim, muitos outros milagres, muitas outras coisas que Deus fez na minha vida, né. Eu hoje em dia posso me considerar uma pessoa rica, mas rica de bênçãos, porque ele abençoou a minha família, abençoou os meus filhos, as minhas filhas estão fora do país, o meu filho é um grande, bem-sucedido no trabalho. Então, assim, a minha família, minha mãe, né, o meu pai são velhinhos, mas ainda têm saúde. E o meu trabalho, graças a Deus, cada vez está melhorando, as pessoas cada vez elogiando. Então, assim, eu não pedi riquezas, né? Porque não é o fato de pedir riquezas a Deus, porque tem gente que tem casa linda, mansões, tem carro, né? Tem uma vida que acha que aparentemente é estabilizada, mas aí não tem a presença do Espírito Santo. Tem medo de ser assaltado, às vezes é assaltado várias vezes, às vezes não tem paz, não consegue dormir, tem depressão, tem insônia, tem tristeza, tem medo do assaltante vir roubar porque fica acumulando tesouros na terra, né? E o principal que Deus nos deixou, acumule primeiro tesouros no céu, que o resto lhe será acrescentado. Tanto que Deus, né, fala assim, olhe, né, as aves do céu, elas não trabalham, elas não plantam, mas mesmo assim Deus não nos deixa faltar nada, Deus está sempre provendo, igual quando Ele proveu também para o pessoal do deserto, né, que Ele deu o maná do céu, Ele tirou água da rocha, Ele abriu o mar vermelho para que eles, né, fugissem dos inimigos. Então, dentre tantas coisas que Deus faz na vida da gente, e às vezes a gente pensa que, eu vou orar para Deus me dar dinheiro, eu vou orar para Deus deixar eu ficar rico. Gente, em primeiro lugar é o reino de Deus, e o resto ele acrescenta. Não adianta ter muito dinheiro e não ter paz, não adianta ter muito dinheiro e não ser feliz, não adianta ter muito dinheiro e não ganhar o reino dos céus. Então, é essa a palavra que eu tenho para nós todos hoje, que Deus nos abençoe, que vá em todos os lares, em todos os hospitais, orfanatos, presídios, naquelas pessoas que estão com depressão, que estão tristes, que estão sentindo a falta da presença do Senhor. Abençoa, Senhor, para que dê discernimento, para que leiam a Bíblia, para que consigam encontrar paz, né? Que é a verdadeira paz que está aqui, ó, na palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.